Casa Sombria. Todo começo de capítulo eles colocam um poema. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eles colocam um poema. O poema é: além deste local de ira e lágrimas, ergue-se apenas o horror da sombra, de William Ernest Welley. Poema Invictus. Vou tentar ler com a voz mais suave para vocês entenderem melhor do que sussurrando. Não sei se vai. Acho que passou uma moto. Não sei se vai pegar o caminhão passando. As irmãs gostariam de vê-la em seus aposentos, senhorita Gray. Tessa repousou o livro que estava lendo na cabeceira e se virou, vendo Miranda parada na entrada do quartinho, exatamente como fazia todos os dias a essa hora, entregando a mesma mensagem de todos os dias. Como sempre, Tessa solicitaria que esperasse no corredor e Miranda deixaria o recinto. 10 minutos depois voltaria e diria a mesma coisa. Se Tessa não viesse de maneira obediente, após algumas tentativas, Miranda a pegava e arrastava, sobre protestos, obviamente, pelas escadas até o quarto quente e mal cheiroso na qual as irmãs sombrias esperavam. Aconteceu todos os dias da primeira semana em que Tessa esteve na Casa Sombria, como passou a chamar o lugar em que mantinham prisioneira. Até eventualmente, Tessa percebeu que os protestos não ajudavam em nada. Apenas fazia gastar energia que seria mais útil se conservada para outros fins. Um instante, Miranda, disse Tessa. A criada fez uma breve reverência, desajeitada e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Tessa se levantou, olhando para o quartinho ao redor, sua cela há 6 semanas. Era pequeno, um papel de parede florido e bem mobiliado. Uma mesa de pinho com um tecido de renda branca em cima, onde fazia suas refeições, a cama estreita de metal onde dormia, um lavatório rachado e um jarro de porcelana para que se lavasse. Coitado, tinha nem chuveiro. Me perdi. O parapeito onde guardava os livros e a pequena cadeira onde se sentava a cada noite e escrevia cartas para o irmão. Cartas que sabia que jamais poderia mandar, que guardava escondidas sobre o colchão, onde as irmãs sombrias não poderiam encontrar. Era a forma de manter um diário, de se assegurar de que voltaria a ver Nick um dia e poderia entregar a ele essas cartas. Atravessou o quarto até o espelho pendurado na parede, ajeitou o cabelo. As irmãs sombrias, como de fato pareciam ser chamadas, desejavam ser chamadas assim. Preferia que não aparecesse desarrumada, apesar de não aparentar se incomodar em nada além disso em sua aparência, o que era bom, pois o reflexo a fez recuar. Viu o formato oval do rosto pálido dominado pelos olhos ocos e cinzentos, um rosto de sombra, sem cor nas bochechas ou esperança na expressão. Estava com um vestido negro que a fazia parecer uma professorazinha do interior, nada elegante, que as irmãs lhe deram quando chegou. Sua bagagem nunca veio, apesar das promessas, e esta agora era a única roupa que possuía. Ela desviou o olhar rapidamente. Nem sempre ela se encolhera diante do próprio reflexo. Nate, com sua beleza natural, era aquele com quem a família inteira concordava ter herdado a beleza da mãe. Mas Tessa sempre se contentou com o próprio cabelo castanho suave e firmes olhos cinzas. Jane Eyre. Não sei falar esse sobrenome. Jane Eyre tinha cabelos castanhos e muitas outras heroínas também. Além disso, não era tão ruim assim ser alta, mais alta do que a maioria dos meninos da sua idade. Era verdade, mas tia Edith sempre dizia que contanto que uma mulher alta se conduza bem, sempre pareceria suntuosa. Não parecia suntuosa agora. No entanto, parecia abatida, esfarrapada e, no geral, como um espantalho assustado.
Ficou imaginando se Nate sequer reconheceria ser a vice. Ao pensar nisso, seu coração pareceu encolher no peito. Nate, era por ele que estava fazendo tudo isso, mas às vezes sentia tanta saudade dele que parecia ter engolido cacos de vidro. Sem Nate, estava completamente sozinha no mundo. Não havia ninguém por ela, ninguém no mundo que se importasse se estava viva ou morta. Às vezes, o horror desse pensamento ameaçava dominá-la e empurrá-la para uma escuridão sem fim, da qual não retornaria. Se ninguém no mundo se importa com você, você sequer existe? O clique na tranca interrompeu seus pensamentos abruptamente. A porta se abriu. Miranda estava na entrada. Está na hora de vir comigo. A senhorita Black e a senhorita Dark estão esperando. Tessa olhou com desgosto para ela. Não conseguia adivinhar quantos anos Miranda teria. 19? 25? Havia algo naquele rosto redondo e suave que tornava sua idade indecifrável. Tinha cabelos da cor de água de fosso, esticados firmemente atrás da orelha. Um parêntese aqui pra gente debater. Água de fosso. O que a cor água de fosso representa para vocês? Porque é uma água preta porque tá num fosso, ou é uma água marrom porque é uma água suja, ou uma azul escuro? Eu não entendi que cor água de fosso é, porque me pegou desprevenida. Água de fosso. A cor água de fosso. Só um adendo para debater. Ok, vamos continuar. Da mesma forma que o cocheiro das Irmãs Sombrias tinha olhos protuberantes como os de um sapo que faziam com que ela parecesse viver em constante estado de alerta. Tessa supunha que fossem parentes. Meus vizinhos estão gritando. Muito obrigada, vizinhos. Ao descerem juntas, Miranda marchando com passos curtos e deselegantes, Tessa levantou a mão para tocar a corrente da qual pendia o anjo mecânico. Fui pegar minha garrafa. Minha garrafa d'água, minha garrafa d'água. Olha que linda ela é. Eu gostei dela. É de criança, eu sei. Mas eu gostei dela porque ela se parece com Chopper. Por causa do chapéu de rena. Só que o Chopper é um X. Chopper. Eu gosto de falar Chopper. Não tem a ver com o livro, mas enfim. Eu tava com sede de ver que a minha garrafa d'água vai ficar aqui pra vocês verem. Minha garrafa d'água do Chopper. O Chopper. Desculpa, vou parar. É do One Piece. Enfim, vamos voltar. Espero que não pegue meus vizinhos de fundo, senão eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Eu parei. Achei. De alguma forma, senti um medalhão no peito, confortava ela. Continuou segurando ao passar por cada andar. Havia diversos níveis nos corredores da casa sombria. Me perdi de novo. Tá cheio. Apesar de Tessa não ter visto nada além dos aposentos das Irmãs Sombrias, os salões e as escadas, além do próprio quarto. Finalmente chegaram ao porão escuro. Lá embaixo era frio, e as paredes eram pegajosas com uma humildade desagradável. Mas aparentemente as Irmãs Sombrias não se importavam com essa humildade. Humildade não. O escritório delas ficava à frente, atrás de amplas portas duplas. Um corredor estreito levava a outra direção, desaparecendo na escuridão. Tessa não fazia ideia do que havia naquele corredor, mas a coisa na densidade das sombras a deixava satisfeita por não ter descoberto.
As portas do escritório das irmãs estavam abertas. Miranda não hesitou, batendo seus tamancos para dentro, e Tessa a seguiu com grande relutância. Detestava este recinto mais do que qualquer outro lugar. Para começar, estava sempre quente e úmido, como um pântano, mesmo quando o céu lá fora era cinzento e chuvoso. As paredes pareciam ter infiltrações, e no estofado das cadeiras e dos sofás o mofo florescia permanentemente. Também tinha um cheiro estranho, como as margens do Hudson em um dia quente: água, lixo e lodo. As irmãs já estavam lá, como sempre, sentadas atrás da enorme escrivaninha, coloridas, como de costume. A senhora Black estava com um vestido rosa salmão vibrante e a senhorita Dark um vestido azul pavão. Outra cor que eu não sei como é azul pavão. É aquele azul bem, sabe? Cheguei bem, uau! Eu sou azul. Sobre os cetins coloridos brilhantes, os rostos estavam como balões cinzentos e vazios. Ambos usavam luvas apesar do calor. Usando luvas. Deixe-nos agora, Miranda, disse a senhorita Black, girando o pesado globo de bronze que ficava sobre a mesa com um dedo roliço, coberto por uma luva branca. Tessa muitas vezes tentou olhar melhor para o globo, pois alguma coisa na disposição dos continentes nunca lhe pareceu certo, em especial o espaço no centro da Europa. Mas as irmãs sempre a mantinham afastada dela. E feche a porta quando sair. Sem expressão, Miranda fez como se lhe estado. Tessa tentou não se encolher quando a porta se fechou atrás de si, cortando qualquer sinal de brisa que pudesse entrar naquele local abafado. A senhorita Dark tombou a cabeça para o lado. Venha, Teresa. Das duas mulheres, ela era mais gentil, mais inclinada a adular e persuadir do que a irmã, que gostava de argumentar com tapas e ameaças sibiladas. E pegue isto. Ela lhe estendeu alguma coisa, um pedacinho de tecido rosa em mau estado, do tipo que poderia ser usado como um laço para prender o cabelo de uma menina. Já estava acostumada a receber coisas das irmãs sombrias dessa altura, coisas que outrora pertenceram a outras pessoas. Alfinetes de gravata e relógios de pulso, joias de luto e brinquedos de criança. Uma vez os cadarços de uma bota. Em outra ocasião, um único brinco manchado de sangue. Pegue isto, disse novamente a senhora Dark, com um toque de impaciência na voz, e transforme. Tessa pegou a fita, segurou-a na mão leve como asa de uma mariposa, e as irmãs sombrias encararam, impacientes. Lembrou-se de livros que lera, romances nos quais os personagens aguardavam, trêmulos por um julgamento no Old Bay, rezando por um veredito positivo. Frequentemente se sentia como se estivesse sendo julgada neste cômodo, sem saber de que crime era acusada. Virou o laço na mão. Tentou-se da primeira vez que as irmãs sombrias lhe entregaram um objeto, uma luva de mulher com botões de pérola no punho. Gritara para trocar. Estapearam-na e a sacudiram, enquanto Tessa repetia sem parar em uma histeria crescente que não fazia ideia do que elas estavam falando, não fazia ideia do que queriam que fizesse. Não chorou, apesar de sentir vontade. Tessa detestava chorar, principalmente na frente de pessoas em quem não confiava. E das duas únicas pessoas no mundo nas quais confiava, uma delas estava morta e a outra aprisionada. As irmãs sombrias disseram isso a ela. Disseram que estavam com Nate e que se não fizesse o que mandasse, ele morreria. Mostraram a ela o anel dele, o que havia pertencido ao seu pai, agora manchado de sangue, para provar. Não a deixaram segurar ou tocar. Guardaram de volta quando tentou alcançá-lo, mas Tessa reconheceu. Era de Nate. Depois disso, fez tudo o que pediram. Tomou as poções que lhe deram, fez horas de exercícios agonizantes
se forçou a pensar e a tentar fazer do jeito que queriam que pensasse. Pediram que se imaginasse como um barro, sendo moldado e esculpida na roda de um artista, amorfa, mutável. Disseram-lhe para se projetar nos objetos que lhe davam, para imaginá-los como coisas vivas e para retirar o espírito que os animava. E levou semanas, e na primeira vez que Tessa se transformou, sentiu uma dor tão, mas tão atordoante que vomitou e desmaiou. Quando acordou, estava deitada em uma das cadeiras nos aposentos das irmãs sombrias, com uma toalha úmida no rosto. A senhorita Black estava inclinada sobre ela, o hálito úmido e amargo como vinagre, os olhos iluminados. Você foi bem hoje, Teresa. Muito bem. Naquela noite, quando Tessa foi para o quarto, havia presentes para ela na cabeceira, 2 novos livros. De algum jeito, as irmãs sombrias perceberam que ler romances era a paixão de Tessa. De uma cópia de Grandes Esperanças e, quem diria, Mulherzinhas. Tessa abraçou os livros e sozinha, sem ninguém que a vigiasse no quarto, se permitiu chorar. Transformar ficou mais fácil com o tempo. Tessa ainda não entendia o que tinha acontecido dentro dela, que tornava aquilo possível, mas decorou a série de instruções que as irmãs sombrias ensinaram, do jeito que uma pessoa cega poderia memorizar o número de passos necessários para ir da cama até a porta do quarto. Não sabia o que havia em volta de si no lugar estranho e escuro pelo qual pediam que passasse, mas conhecia o caminho. Tessa invocara aquelas lembranças agora, apertando um pedaço de tecido rosa esfarrapado que segurava. Abriu a mente e deixou a escuridão invadir, a conexão que a ligava ao laço de cabelo e o espírito no interior do objeto. O eco fantasmagórico da pessoa que outrora o possuiu se desenrolar como um fio dourado atravessando as sombras. O aposento em que estava, o calor sufocante, a respiração barulhenta das irmãs sombrias, tudo desaparecia enquanto ela seguia o fio, na medida em que a luz se intensificava ao redor, e Tessa se enrolava nela como se estivesse se embrulhando em um cobertor. Sua pele começou a formigar sobre as pontadas de milhares de levíssimos choques. Das outras vezes, essa foi a pior parte, a parte que a fizera pensar que estava morrendo. Agora estava acostumada e suportava estoicamente enquanto estremecia por inteiro, do couro cabeludo aos dedos do pé. O anjo mecânico em volta da garganta parecia bater mais rápido, como que no ritmo de um coração acelerado. A pressão dentro de si cresceu, Tessa engasgou, e seus olhos, que estavam fechados, se abriram quando a sensação chegou ao clímax e depois desapareceu. Acabou. Ela piscou tonta. O primeiro instante após a transformação era sempre como piscar para tirar as águas dos seus olhos depois de um mergulho. Olhou para si mesma. Seu novo corpo era delicado, quase frágil. O tecido meio solto do vestido se acumulava no chão aos seus pés. As mãos, entrelaçadas diante de si, eram pálidas e esquias, como as pontas dos dedos rachadas e as unhas roídas. Mãos alheias, estranhas. Qual é o seu nome? Perguntou a senhorita Black, que ficara de pé e olhava para Tessa com olhos claros brilhantes. Parecia quase faminta. Tessa não precisou responder. A menina, cuja pele vestia, respondeu por ela, falando de forma como se dizia que espíritos falavam através de seus médiuns. Mas Tessa detestava pensar dessa maneira. A transformação era muito mais íntima, muito mais assustadora que isso. Emma, disse a voz que veio de Tessa. Senhorita Emma Baylis, senhora. E quem é você, Emma Baylis? A voz respondeu, as palavras se atropelando para fora da boca de Tessa, trazendo consigo imagens fortes. Nascida em Shepside? Acho que é Shepside. Emma tinha sido
uma entre 6 filhos. Misericórdia. O pai estava morto e a mãe vendia água mentolada em um carrinho no West End. A menina tinha aprendido a costurar para levar dinheiro para casa quando ainda era bem pequena. Passava as noites sentada na mesinha da cozinha, costurando sobre a luz de uma vela de sebo. Às vezes, quando a vela acabava e não tinha dinheiro para outras, saía às ruas e se sentava sobre uma das lâmpadas de gás do município, usando a luz para costurar. Ela se sentava debaixo do poste. Era isso que estava fazendo na rua na noite que morreu? Emma Bellows perguntou a senhorita Dark. Ela esboçou um sorriso tênue agora, passando a língua no lábio inferior, como se pudesse sentir qual seria a resposta. Tessa viu ruas estreitas e sombrias em volta de uma névoa espessa. Uma agulha prateada trabalhando sobre o brilho fraco e amarelado da lâmpada de gás. Um passo abafado na névoa. Mãos que se esticaram das sombras e agarraram pelos ombros. Mãos que a arrastavam, gritando para a escuridão. A agulha e a linha caindo, os laços arrancados do cabelo quando lutava. Uma voz áspera gritando algo furiosamente. E depois o brilho da lâmina prateada de uma faca descendo pelo escuro, cortando sua pele, arrancando sangue. Dor que parecia fogo e pavor como nada que jamais acontecera, chutou o homem que a segurava, tendo êxito em arrancar a adaga da sua mão. Pegou a lâmina e correu, tropeçando enquanto enfraquecia, o sangue vazando depressa, tão depressa. Encolheu-se em um beco, ouvindo o grito sibilado de alguma coisa atrás. Sabia que estavam atrás dela e torceu para morrer antes que aquilo a alcançasse. A transformação estilhaçou como vidro. Com um grito, Tessa caiu de joelhos. Era a mão dela outra vez. Emma tinha ido embora, como uma pele descartada. Tessa estava novamente sozinha na própria mente. A voz da senhorita Black veio de longe. Teresa? Onde está Emma? Está morta, respondeu Tessa. Morreu em um beco, sangrando até a morte. Ótimo, disse a senhorita Dark, exalando um ruído de satisfação. Muito bem, Teresa. Você foi muito bem. Tessa não disse nada. A frente do seu vestido estava manchado de sangue, mas ela não sentia dor. Sabia que não era o sangue dela própria. Não era a primeira vez que isso acontecia. Fechou os olhos, girando na escuridão, obrigando-se a permanecer consciente. Deveríamos ter feito isso antes, disse a senhorita Black. A questão desta menina Bellows tem me incomodado. A resposta da senhorita Dark foi muito curta. Não tinha certeza de que ela conseguiria. Você se lembra do que aconteceu com aquela mulher? Adams? Tessa soube imediatamente do que estavam falando. As semanas passaram com uma transformação. Uma mulher que havia morrido com um tiro no coração. O sangue escorreu pelo vestido de Tessa, que interrompeu na hora o procedimento, gritando histericamente, até as irmãs mostrarem que ela não estava ferida. Ela progrediu muito desde então, não acha, irmã? Disse a senhorita Black. Considerando com que tivemos que trabalhar no início, nem sabia o que ela era. De fato, era obviamente sem forma. Como barro. Concordou a senhorita Dark. Operamos um verdadeiro milagre aqui. Não consigo ver como o magistrado não se agradaria. A senhorita Black engasgou. Isso significa... Você acha que é a hora? Ah, absolutamente, minha querida irmã. Ela está mais pronta do que nunca. Hora da nossa Teresa conhecer seu mestre. Havia uma nota de regozijo na voz da senhorita Dark. Um som tão desagradável que cortou a tontura excegante de Tessa. Do que estavam falando? Quem era o magistrado? Observou com os olhos meio fechados enquanto a senhorita Dark sacudiu o sino que chamaria Miranda para que ela levantasse Tessa de volta para o quarto. Parecia que a aula estava encerrando por hoje. Talvez amanhã, disse a senhorita Black, ou até hoje à noite.
Se dissermos ao magistrado que ela está pronta, duvido que ele não venha imediatamente. A senhorita Dark, saindo de trás da mesa, riu. Entendo que esteja ansiosa para ser remunerada por todo o nosso trabalho, minha querida irmã. Mas Teresa não deve simplesmente estar pronta. Deve estar apresentável, além de capacitada, não concorda? A senhorita Black, seguindo a irmã, murmurou uma resposta que foi interrompida quando a porta se abriu e Miranda entrou. Estava com o mesmo olhar vazio de sempre. A visão de Tessa agachada e sangrando no chão não pareceu despertar qualquer surpresa dela. Se bem que Tessa pensou, provavelmente, que já vira coisas piores nessa sala. Leve a menina de volta para o quarto, Miranda. A ansiedade abandonara a voz da senhorita Black, deixando-a completamente rígida outra vez. Pegue as coisas que lhe mostramos e a deixe vestida e arrumada. As coisas? Que me mostraram? Miranda soou confusa. A senhorita Black e a senhorita Dark trocaram um olhar enojado e se aproximaram de Miranda, bloqueando a visão de Tessa da moça. Tessa as ouviu sussurrando para ela e captou algumas palavras. Vestidos e quarto de vestir e faça o que puder para deixá-la bonita. E finalmente Tessa ouviu o cruel. Não tenho certeza se Miranda é esperta o bastante para obedecer a instruções vagas assim, irmã. Deixá-la bonita? Mas o que importava se estava bonita ou não quando podiam forçá-la a ficar como quisessem? Que diferença fazia qual era a sua verdadeira aparência e por que o magistrado se importaria? No entanto, o comportamento das irmãs deixava muito claro que elas acreditavam que ele ligaria. A senhorita Black saiu do recinto e a irmã atrás, como sempre. Na porta, a senhorita Dark parou e olhou novamente para Tessa. Lembre-se, Teresa, de que este dia, esta noite, é a razão de toda a nossa preparação. Segurou a saia com as duas mãos ossudas. Não nos desaponte. Deixou a porta bater atrás de si. Tessa se encolheu com barulho, mas Miranda, como sempre, não parecia nem um pouco afetada. Durante todo o tempo que tinha passado na Casa Sombria, Tessa jamais tinha conseguido surpreender a garota ou pegá-la com uma expressão despreparada no rosto. Venha, disse Miranda, temos que subir agora. Tessa se levantou devagar, sua mente girava. A vida na Casa Sombria era terrível, mas Tessa tinha, percebi agora, quase se acostumada. Sabia o que esperava a cada dia. Sabia que as irmãs Sombria a estavam preparando para alguma coisa, mas não sabia o porquê. Acreditara, ingenuamente talvez, que não a matariam. Por que desperdiçar todo esse treinamento se ela fosse morrer? Mas alguma coisa no tom malicioso de satisfação da senhorita Dark a fez reconsiderar. Alguma coisa tinha mudado. Tinham alcançado o que quer que queriam com ela. Seriam pagas. Mas quem a pagaria? Vamos, disse Miranda novamente. Temos que prepará-la para o magistrado. Miranda, disse Tessa suavemente, como teria feito com um gato nervoso. Miranda jamais havia respondido alguma pergunta de Tessa antes, mas isso não significa que não valia a pena tentar. Quem é o magistrado? Fez-se um longo silêncio. Miranda olhou para frente, o rosto impassível. Então, para a surpresa de Tessa, falou: o magistrado é um grande homem. Se casar com ele, será uma honra para você. Casar? Ecoou Tessa. O choque foi tão intenso que de repente conseguiu ver todo o recinto com mais clareza. Miranda, o tapete sujo de sangue no chão, o globo pesado de bronze na mesa, ainda inclinado na posição em que a senhorita Black o deixou. Eu? Mas quem é ele? É um grande homem, disse Miranda novamente. Será uma honra. Fui em direção a Tessa. Deve vir comigo agora. Não. Tessa recuou, se afastando da menina, indo para trás, até as costas baterem dolorosamente contra a mesa.
Olhou em volta desesperada. Poderia correr, mas jamais passaria por Miranda até chegar à porta. Não havia janelas, nem portas para outros cômodos. Caso se escondesse atrás da escrivaninha, Miranda simplesmente a arrastaria para o quarto. Miranda, por favor. Precisa vir comigo agora, repetiu Miranda. Estava quase alcançando Tessa. Tessa podia se ver refletida nas pupilas negras da outra menina. Sentia o cheiro fraco e amargo, quase carbonizado das roupas e da pele de Miranda. Com uma força que não sabia que tinha, Tessa pegou a base do globo de bronze na mesa, levantou e bateu com toda a força na cabeça de Miranda. O choque fez um barulho nauseante. Miranda cambaleou para trás, se endireitou em seguida. Tessa soltou um gritinho que derrubou o globo, olhando fixamente para ela. Todo o lado esquerdo do rosto de Miranda estava amassado para dentro, como uma máscara de papel que tivesse sido esmagada de um dos lados. A maçã do rosto estava plana, o lábio misturado com os dentes. Mas não havia sangue nenhum. Precisa vir comigo agora, disse Miranda, com o mesmo tom que sempre usava. Tessa ficou pasma. Você precisa vir. Precisa. Você. A voz de Miranda estremeceu e se interrompeu, degenerando-se em um fluxo sem nexo. Ela foi em direção a Tessa e então fez um movimento abrupto para o lado, se contorcendo e cambaleando. Tessa virou-se e começou a recuar enquanto a menina ferida girava cada vez mais rápido. Cambaleou pela sala como um bêbado, ainda gritando, e bateu na parede oposta, o que pareceu deixá-la inconsciente. Caiu no chão e ficou ali parada. Tessa correu para a porta e saiu pelo corredor, parando apenas uma última vez para olhar para trás. Pareceu, naquele breve instante, que um fio de fumaça negra se erguia do corpo de Miranda, mas não havia tempo para encarar. Tessa disparou pelo corredor, deixando a porta aberta atrás de si. Correu para as escadas e as subiu de qualquer maneira, quase tropeçando na saia, e bateu o joelho dolorosamente em um dos degraus. Gritou e seguiu, esbarrando até o primeiro andar, onde arrancou pelo corredor. Ele se prolongava à frente, longo e curvo, desaparecendo nas sombras. Enquanto corria, viu que era repleto de portas. Parou e tentou uma delas, mas estava trancada, assim como a seguida e a outra depois. Mas tinha que haver uma porta da frente, não é? Outro conjunto de degraus levava ao fim do corredor. Tessa correu e se viu em um hall de entrada. Parecia ter sido grandioso em outra época. O chão era de mármore. Manchado e rachado, e havia janelas altas nas laterais cobertas por cortinas. Um pouco de luz se infiltrava através das rendas, iluminando uma enorme porta dupla. O coração de Tessa deu um salto. Ela mergulhou para alcançar a maçaneta, a girou e a porta se abriu. Havia uma rua estreita de paralelepípedos além, com fileiras de casas com varandas em ambos os lados. O cheiro da cidade atingiu Tessa como um golpe. Fazia muito tempo desde que tinha respirado o ar da rua. Estava quase escuro, o azul escuro do crepúsculo obscurecido por pedaços de névoa. Ao longe, ouvia vozes, crianças gritando, o ruído de cascos de cavalo. Mas ali a rua estava quase deserta, exceto por um homem, apoiado em um poste próximo, lendo o jornal sobre a luz. Tessa desceu os degraus em direção ao estranho, pegando-o pela manga. Por favor, senhor, se puder me ajudar. Ele se virou e olhou para ela. Tessa reprimiu um grito. O rosto estava tão branco e cerroso, como no primeiro dia em que o viu, no porto de Saint-Pons.
Os olhos esbugalhados ainda lembravam os de Miranda, e os dentes brilharam como metal quando sorriu. Era o cocheiro das gemas sombrias. Tessa se virou para correr, mas já era tarde demais. Acabamos o capítulo 1. Vamos ficar por aqui. Depois eu posto o capítulo 2. Muito obrigada por assistir.